Ryoma Sukuna, o feiticeiro mais forte da história e o vilão final de Jujutsu Kaisen, tá aqui hoje para receber um time Pokémon. Eu vou seguir a mesma lógica que eu usei, criando um time pro Gojo, pro Geto e pro Toji, para criar aqui hoje um time pro nosso querido Sukuna. Vamos lá? E bem pessoal, o primeiro Pokémon do time de Sukuna vai ser o Kabutops. Então, vamos lá, o que o Sukuna e o Kabutops têm em comum, porque o Kabutops tá aqui no time dele, eu entendo vocês não gostarem dele, porque ele não é um Pokémon tão famoso, ainda por cima um Pokémon pro Sukuna, que é só um dos personagens mais famosos e mais fortes de Jujutsu Kaisen. Porém, vamos lá. Primeiro, os dois lutam usando cortes, né? O Kabutops tem meio que essas foices na mão dele aí, que ele usa, nessas garras que ele usa como foice, pra cortar os inimigos que vêm pela frente aí. E o Sukuna também luta usando seus cortes, e a técnica amaldiçoada dele são os cortes, né? Então assim, pra mim, aí a gente já tem uma combinação entre os dois. Porém, o ponto principal realmente pra eu ter escolhido o Kabutops aqui é que, como qualquer outro fóssil no mundo de Pokémon, o Kabutops ele revive a partir de um fóssil, que é um objeto antigo, sabe? Um objeto ancestral que a galera foi lá e usou pra reviver. O Sukuna também. Se não fosse pelos dedos dele, que são objetos que têm mais de 1000 anos de existência, o Kabutops até que tem bem mais que 1000 anos, mas tudo bem, ele não conseguiria voltar a existir, ok? Então é isso, o Sukuna tem os dedos dele, que é usado para ele reviver, o Itadori comeu, ele voltou, e o Kabutops tem o fóssil lá, ok? Que primeiro ele vira Kabuto, depois ele evolui para Kabutops, entendeu? É isso aí, é um Pokémon que compartilha do Sukuna os cortes, que é a forma de lutar principal do Sukuna, e também compartilha o fato de que ele precisa de um objeto, né, pra voltar aí à vida, né? O Sukuna os dedos, que é o objeto amaldiçoado. E se fosse no mundo de Jujutsu Kaisen, eu não duvido nada que o fóssil do Kabutops também seria um objeto amaldiçoado ali pra ele. E bem, pra dar continuidade com o time do Sukuna, nós temos o Mega Slowbro. Ok, aqui vai pra parte de que o Sukuna é um hospedeiro, tá bem? Vamos lá. O Sukuna tá no corpo de Itadori, ok? Todo mundo sabe disso. E é isso que o Sukuna aqui representa. Nesse caso do Slowbro, o Shellder conseguiu tomar conta do corpo. A energia da Mega Evolução dele fez com que ele crescesse e não o Slowbro. O Slowbro continuou normalmente. E aqui combina mais ainda com o Itadori e com o Sukuna, porque o Slowbro, nesse caso aqui, ele não sente dor, o que é o Itadori, né? Já que o Itadori, ele é o receptáculo perfeito, ele não sente nenhuma dor, bem, a não ser a dor emocional, mas dor física ele não sente, quando o Sukuna toma o corpo dele, entendeu? Ele tá sob o controle ali, mas o Sukuna tá dominando o corpo. E isso meio que representa essa parte do Sukuna de quando ele realmente consegue tomar conta do corpo do Itadori ali, que ele tá controlando toda a situação. E essa relação entre Shellder e Slowbro também me lembra muito o fato de tempo determinado. Por exemplo, o Shellder só vai conseguir dominar o corpo, ele só vai estar gigante, assim, poderoso, quando o Slowbro Mega evoluir, portanto, é por tempo limitado. E o Sukuna também, né? Ele só consegue tomar o corpo por um tempo bem limitado durante a obra, assim, então eu acho bem legal esse paralelo entre eles dois, sabe? E bem, como eu expliquei, aqui o Slowbro está funcionando como a representação da versão do Sukuna que está no corpo do Itadori, a versão do começo do anime e tal. Agora é spoiler do mangá para quem não assistiu, beleza? Vamos lá! E bem, a gente precisa de um Pokémon que represente a versão do Sukuna no corpo do Megumi, ok? E para isso eu escolhi o Galarian Slowking. Então, vamos lá. A partir do momento que a gente decide, né, que o Sukuna aqui, nesse mundo Pokémon, ele vai representar também o Shellder, né, que tanto toma conta do corpo do Slowbro quanto do Slowking de Galar. E aqui vamos com isso. Bem, já no caso do Slowbro, que é aqui o Itadori no caso, o Shellder ele tá ali, mas ele não consegue machucar, ele não fere exatamente o hospedeiro, né? Ele domina o corpo, mas tudo bem. Já no caso do Slowking de Galar, eu acho que é bem pior e bem mais parecido com o Megumi. Já que vocês veem no mangá que o Sukuna acaba com o Megumi, ele mata, né, a irmã dele, não exatamente a irmã dele, mas estava no corpo da irmã dele, então a irmã dele morreu no processo e acaba com a alma do Megumi. Aqui eu achei muito da hora porque o Shellder também, ele meio que envenena a mente do Slowking. E aqui o Sukuna, ele envenena e destrói a mente do Megumi. E tipo assim, o Slowking de Galar, ele claramente é um Shellder mais do mal, né? Ele não tá ali mais em uma relação legal. Agora é um parasitismo mesmo que tá acontecendo ali. E é o que acontece com o Sukuna. Ele acaba com a mente do Megumi, destrói os sentimentos do Megumi, fazendo com que o Megumi não tenha mais volta. Que é o caso desse Shellder aqui. Eu achei isso sensacional, muito legal. Então, assim, as duas versões, tanto o Slowbro quanto o Slowking, representando meio que o parasitismo do Sukuna, né? Quando o Sukuna tá no corpo de alguém, porque é assim que ele existe no universo de Jujutsu. Pra mim ficou muito legal ele ter esses dois Pokémons aqui no time dele, achei show de bola. E bem, aproveitando que a gente falou do Megumi e tal, do Sukuna no corpo do Megumi, eu queria deixar algo bem claro na minha opinião. O Sukuna foi o melhor usuário das 10 sombras que a gente teve no anime de Jujutsu Kaisen. Querendo ou não, ele conseguiu usar a técnica bem melhor que o próprio Megumi. E pra isso, eu decidi trazer o Gengar.
Bem, vamos lá, o Gengar é um ótimo personagem pra representar sombras, né? A gente tem várias cenas no anime dele saindo das sombras, ele meio que atravessando parede ali, saindo realmente de uma sombra, tem uma cena incrível dele fazendo isso. E aqui a gente tem o Gengar, sem contar que o Gengar tem esse lado mais malicioso, de se divertir com o mal. Tem literalmente um episódio de Pokémon em que o Ash desvive porque tem um Gastly, um Haunter e um Gengar brincando com ele ali. Tudo bem, depois tem um final feliz. Se fosse o Sukuna fazendo isso, não teria nenhum final feliz. Mas eu achei que o Gengar ficaria muito legal. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês gostam da ideia de ter um Gengar ao lado do Sukuna, já que o Gengar é esse Pokémon super famoso aí, super querido pela comunidade de Pokémon. E é isso, tá aqui o Gengar sendo nosso representante das 10 sombras pro Sukuna. Sem contar que, bem, o Sukuna, ele meio que não é uma maldição, só pra deixar claro, mas ele tem esse posto aí de rei das maldições, e pra muitos o Gengar é o fantasma principal, né? Ele seria algo próximo do rei dos fantasmas pra franquia Pokémon inteira, né? Todo mundo gosta muito dele, ele foi o primeiro Pokémon fantasma que já existiu, o Gengar tá ali como o rei, realmente, dos Pokémon fantasma, e o Sukuna, o rei das maldições. O próximo Pokémon que eu escolhi aqui é o Alola Marowak. E bem, vamos lá. Primeiramente, esse Pokémon aqui, eu achei ele muito bonito, o design dele eu achei sensacional, eu acho que ele combinaria bem lá no meio do Santuário Malevolente, lá do Sukuna, eu achei que o design dele combinou aqui, ficou bem da hora, eu amo esse Pokémon, eu achei ele lindíssimo. Porém, vamos lá, agora a parte que faria ele ter mais a ver com o Sukuna assim, primeiramente fogo, a gente sabe que tem o Fuga, e na descrição do Marowak, na Pokédex dele, justamente diz que ele utiliza chamas amaldiçoadas, ok? Eu acho isso muito legal, porque tem a palavra amaldiçoadas. Ele é do tipo fantasma e fogo, que eu acho que seria um tipo que combinaria muito bem com o Sukuna, já que, bem, ele meio que usa energia amaldiçoada, que eu acho que viria bem dos fantasmas, assim, no mundo Pokémon, pelo menos. E ele utiliza fogo com o Fuga, então ele tá aqui pra representar mais ou menos isso aí. Porém, o Alola Marowak também tem uma ideia de que esses Pokémons foram atacados, né? E eles meio que se uniram e aí começaram a dançar e tal, e começaram a realmente se defender juntos, em união. Contudo, a história do Sukuna é diferente, né? Ele realmente foi atacado também, foi perseguido também, como o Marowak, porém o Sukuna decidiu que ele ia renegar todo mundo, ia simplesmente matar todo mundo e se vingar de todo mundo, e simplesmente ele sempre foi solitário, né? Ele realmente tem esse lado contrário ao Marowak, que ele seria alguém revoltado, que foi atacado, mas em vez de se unir para se tornar mais forte e se defender, ele decidiu ser forte sozinho e simplesmente acabar com todo mundo. E bom, para fechar o time do Sukuna, eu decidi irmos com o Mega Emboar. Cara, é sério, esse Pokémon aqui pra mim, ele é incrível. Toda essa estética dele aí, parecendo meio que um Shogun japonês, pra mim é incrível. Tipo assim, sem contar que ele é um Pokémon de fogo absurdamente forte pra representar o Fuga, né? Que é uma técnica destruidora absoluta do Sukuna. Eu entendo que assim, talvez um Pokémon focado em cortes no final seria muito melhor, porém a gente já teve o Kabutops pra pensar nos cortes, e eu queria muito esse Pokémon aqui, porque ele simplesmente é a destruição inteira representada em fogo. Na página oficial de Pokémon de Legends ZA, fala que ele consegue atingir 18 mil graus Fahrenheit, cara, isso é tipo assim, quase 10 mil graus Celsius pra gente que é aqui do Brasil. Então assim, esse Pokémon é simplesmente um ataque de fogo absurdo, sem contar que o ataque principal dele é uma lança de fogo, né, o Fuga tem muito esse formato, e assim, ele simplesmente essa lança de fogo pra mim ficou incrível. Tipo, é só você pensar que quando o Sukuna estivesse lutando ao lado do Mega Emboar, imagina que da hora seria eles meio que cada um de um lado do inimigo, e o Sukuna usar o Fuga, que é uma lança de fogo, e o Mega Emboar também usar a sua lança de fogo, e os dois destruírem, tipo assim, não ia sobrar nem o pó do inimigo de tão derretido que ele ia ficar com esse fogo absurdo vindo de dois lados, cara. Isso seria incrível, é absurdamente maneiro, eu achei bem legal. Pra mim, o design, a impotência, a força que esse Pokémon tem, representa muito bem a força que é o Sukuna, que é o Rei das Maldições. Pra mim isso aqui ficou genial e muito legal. Bem, então é isso, pessoal. Assim ficou o time do Sukuna. Eu gostei bastante desse time. Deixem nos comentários qual foi o seu Pokémon favorito, né, que eu escolhi pra ele. E também deixe aí se você achou essa dinâmica legal e tal, que o Sukuna conseguiria usar bem. Caso tenha algum Pokémon que você acha que se encaixaria melhor aqui, também deixa nos comentários, por favor. E é isso. Já deixa a sugestão para um próximo vídeo. Obrigado por assistir. Eu sou o Basilisco Lagarto e até a próxima.